teve esse jogo do Real Madrid aí, né? Esse que foi o maior mismatch, para usar um termo do basquete, da história da Liga dos Campeões, né? O Kairat Almaty, que é um time do Cazaquistão, que disputa a fase de Liga da Liga dos Campeões pela primeira vez na história, recebe justamente o Real Madrid, que é o maior campeão da competição, né? E o Cazaquistão é um país que está mais próximo ali do leste asiático, né? Um país que está ali, né? Para quem não se, para quem está perdido, né? Vamos só mostrar aqui o mapa, aproveitar, né? Vou aproveitar que a gente está aqui na live e mostrar o mapa, né? Para você entender onde é a cidade de Almaty, no Cazaquistão, né? Tá aqui, ó. Cidade de Almaty, ela tá aqui, pertinho da China, né? É do lado da cidade aqui, já no leste do Cazaquistão, né? Que é um país enorme, né? A cidade mais conhecida lá, que geralmente participava dessas competições, era o Astana, né? Ultimamente tinha aparecido um pouco nos torneios europeus, mas Almaty tá aqui, ó, perto da China, da Mongólia, e a distância de Almaty para Madrid, né? É uma pequena viagem de 10 horas de avião, né? Então você imagina os jogadores do. Eita, de carro é foda também, né? Calma aí. Não entendi porque o mapa abriu todo aqui, mas beleza, né? Ó pra isso. É uma viagem, viu, meu amigo? É uma viagem um pouco longa. É uma viagem bem longa. São 10 horas e 50 minutos de avião. Né? O Real Madrid tem acabado de perder o clássico e a reportagem do The Athletic, né, que tem uma coluna semanal do Inside Madrid, e eles disseram que o clima era de velório. Imagina, os caras tomaram 5-2 no clássico, depois, no dia seguinte, já pegaram um voo de 10 horas para ir para o Cazaquistão, né, e 10 horas de volta agora. Pelo menos ganharam de 5-0, né? E eu quero aproveitar para falar do Real Madrid aqui, porque enquanto eu passava o jogo aqui, eu estava discutindo com meus amigos lá no grupo de WhatsApp sobre a situação de Hendrick, né? Não sei se tem alguém aí que vai concordar comigo, que vai participar, mas me incomodou muito hoje ver que Hendrick não saiu do banco de reserva, né? O time já estava ganhando, o Mbappé já tinha feito um hat-trick, né? Um triplete, né? Para respeitar nosso web aí, que gosta dos termos traduzidos, né? O Mbappé, que já, ele praticamente, até esse hat-trick, ele tinha feito todos os gols do Real Madrid na competição, 5 gols, né? Depois entraram aí o Brahim Dias e o Camavinga, que fizeram os dois últimos gols. E, e o Xabi Alonso simplesmente não deu nenhum minuto para Hendrick jogar na temporada até agora, né? Eu sei que ele começou a temporada machucado, né? Ele teve uma lesão, justamente ali na época do Mundial de Clubes, né? E aí, no Mundial de Clubes foi muito ruim, porque o Mbappé não podia jogar no começo, né? Então, Hendrick, se ele não tivesse machucado, talvez ele tivesse até a chance de ser titular. E terminou que ele estava machucado, não participou do Mundial. E a temporada começou. No Mundial, o menino lá, o Gonçalo Garcia, entrou e fez várias partidas excelentes, né? Jogou muito bem, gol de cabeça, participou de tudo que era jeito. E ele que não jogou essa temporada ainda. E perturba um pouco isso, sabe, Rafa? Porque falou aí, né, que o erro de ele foi não sair da tua janela. Eu até entendi na época quando ele disse eu vou ficar, porque eu pensei, pô, beleza, ele vai para titular, mas ele vai poder jogar ali, né? Sei lá, vindo do banco, né? Pegar uma partida ou outra. Mas num jogo como esse, pô, tipo, o jogo de hoje, né? O Real Madrid começou com o Mastantuono ali jogando aberto pela direita e o Arda Güler no ataque. Pelo menos a formação que apareceu no coisa da UEFA lá era assim. Na prática não foi bem assim, né? Porque o Vini e o Mastantuono ali puxando pelas pontas, né? Abrindo ali um pela direita e um pela esquerda. E o Arda Güler um pouco mais de segundo atacante ali, centralizado por trás, que ele é Mbappé. Mas assim, pô, o Mastantuono chegou, beleza, ele pode ser o próximo Messi, o próximo fenômeno. Mas, bicho, o cara tem que ser titular em todos os jogos mesmo, velho. Até agora eu confesso que eu nem vi ele, né? Ele tem participado de um golzinho aqui, outro ali, mas ainda é uma participação tímida, né? Ele é um cara com 18 anos, não tem tido essa colaboração toda, na minha opinião. E ele parece que joga sempre, né? Titular sempre. E teve outro jogo desse, né? Que foi um desses jogos aí que Vini saiu substituído e saiu reclamando, né? E jogo, sei lá, chegou no banco, reclamou e tal.
E aí depois do jogo, o Xabi Alonso foi perguntado sobre isso e disseram, mas Vini saiu incomodado de ter sido substituído e tal. E Xabi Alonso respondeu, o Márcio Antônio também não gostou de ter sido substituído. Porra, quer dizer que Vini, que fez gols em 2 finais de Champions pelo Real Madrid, ele a insatisfação dele é igual à insatisfação de Márcio Antônio, que acabou de chegar, né? Eu acho que, enfim, tá havendo aí não sei, uma falsa equivalência aí nessa comparação, né? Eu acho que também tem uma questão tática importante aí, porque o Real Madrid de Carlo Ancelotti, ele era muito desenhado para é, para jogar no espaço, né? Um time que era um pouco mais reativo, né? E era um jogo que era muito mais feito a feição para um jogador como o Vini Júnior, né? Que é um jogador veloz, que está aproveitando, né, o espaço. E agora o Real Madrid está se propondo a jogar um pouco mais com a bola no pé. E Vini, ele tem recebido a bola em situações que não são exatamente o forte dele, sabe? Então, assim, eu não vou dizer que ele está sendo queimado, tá? Porque eu não acho que não tem essa coisa deliberada, né? Ao mesmo tempo, tem essa situação contratual dele aí, que vai. O contrato dele se encerra em 2027, então a partir do ano que vem, no próximo verão europeu, ele já vai ser. Ele vai estar no seu último ano de contrato, podendo assinar um contrato novo a partir de janeiro de 27, né? Então parece longe, mas não é tão longe assim, não, tá? Principalmente se a coisa desandar, como parece que está desandando esse ano, né? Então, esse ano o Vini fez algumas partidas muito apagadas, né? Eu acredito um pouco a essa questão tática. Eu acho também que tem uma questão aí que ele, desde que ele perdeu a bola de ouro ali para Rodri, ele parece que se abalou um pouco ali, né? Perdeu um pouco do foco ali e caiu um pouco de rendimento já no final da temporada passada, ele já não estava mais tão bem, né? Na seleção brasileira, ele também não vem jogando tão bem assim. Então, eu acho que assim, ele tem, e principalmente esse ano, né? Eu acho que ele está sentindo, sim, que Xabi Alonso não tem a mesma confiança nele que Ancelotti tinha, né? E todo mundo sabe o papel da confiança no esporte, né? Se o jogador, se o atleta, ele está confiante, ele é capaz de performar no nível e no nível ótimo, assim, no nível de excelência, né? Se ele não está sentindo essa confiança, ele vai ter medo de errar, né? Ele vai ter medo de ousar, medo de tentar alguma coisa diferente. E eu vejo um pouco a situação de Vini dentro desse contexto. Todos esses fatores aí estão pesando para um início de temporada muito apagado, né? Então, os brasileiros do Real Madrid, né, estão nessa situação. Hendrick não joga. Eu acho que, como o Rafa falou, que ele devia ter saído já na última janela. Eu, sendo ele, não passaria dessa janela do final do ano agora no Real Madrid. Eu chegaria lá e diria para sair. Assim, na verdade, quem assistiu a série lá do Tottenham, do Prime Video, né, que Dele Alli vai lá conversar com o Mourinho e tal, e outros jogadores também, né, o Christian Eriksen e tal. Eu, se fosse ele, ia lá na sala de Xabi Alonso e dizer, Xabi, é o seguinte, eu vou jogar ou não vou? Porque se eu for não jogar, eu quero ir embora. O Brasil tem uma Copa do Mundo agora em julho, do ano que vem. Eu sou uma das opções, né? Eu gostaria muito de estar na seleção na Copa do Mundo. Eu sei que eu posso, né? Eu sei que se eu jogar, tiver sequência, fizer gol, eu posso estar lá. O Brasil não tem unanimidade na camisa 9 ainda. Tem João Pedro, tem Igor Jesus lá na Premier League, que chegou bem também no Nottingham Forest, mas o que ele fez no Palmeiras ainda está muito fresco na memória de todo mundo, né? Ou alguém aqui esqueceu do que ele fez no Palmeiras, né? Ele foi o destaque do Palmeiras na conquista do Brasileirão, fez gols importantes, né? Decisivos, um cara que tem um talento raro, que eu acredito muito em ele ainda, e eu acho que ele não pode ficar perdendo tempo no banco do Real Madrid. É melhor, às vezes o jogador quer ir para o Real Madrid, quer ir logo para o topo, às vezes é melhor fazer feito o João Pedro fez, por exemplo, né? João Pedro saiu do Brasil do Fluminense com 18 anos para ir para o Watford, jogou até a segunda divisão inglesa, jogou a Championship. Depois do Watford, ele sai para o Brighton, mais um degrauzinho ali. E depois do Brighton, ele vai lá e agora está lá no Chelsea, né, brilhando, jogando bem e conquistando o respeito da imprensa, dos fãs ingleses, fãs da Premier League e do torcedor brasileiro, né? Ainda não tanto na seleção brasileira, não teve ainda uma grande partida na seleção, mas, mas já mas já tá, para quem viu ele no Mundial jogando, né, para quem tem visto ele nesse começo de temporada, vê que ele é uma opção. Então, assim, aproveitando o gancho já, né, para ir para o Chelsea, hoje foi o dia em que José Mourinho voltou ao Stamford Bridge, né, já tinha voltado antes, mas hoje ele voltou como técnico do Benfica, né, que é uma coisa relativamente recente, ele assumiu o time, são apenas 4 jogos, se eu não me engano agora, e o Benfica fez uma partida até digna, tá, foi um jogo que o Benfica lutou muito no segundo tempo, mas
no primeiro tempo tomou um gol apenas, um gol contra, né? Um gol contra, inclusive, do Richard Hughes, ex-Palmeiras. O Pedro Neto cruzou lá da ponta direita, Garnacho escorou para o meio e o Richard Hughes estava ali no meio do bololô e chutou a bola para dentro, sem querer. Então, esse foi o gol que decidiu a partida. O Chelsea começou o jogo sem Estevão, sem João Pedro, né? Começou o jogo com Garnacho titular pela esquerda e com o Tariq George no ataque, no comando do ataque. Garnacho participou nesse lance do gol aí, mas é um jogador muito irregular, é um jogador que, na minha opinião, acha que joga muito mais do que joga, de fato, né? É um jogador que talvez tenha sido estragado ali pelo caos do Manchester United, mas que, para mim, era um cara que prometia muito mais do que assim, quando era no início da carreira dele, ele prometia muito, mas ainda não entregou, ainda não se consolidou no jogador que muita gente esperava dele. E sim, para mim é um cara que eu não vejo, eu vejo Estevão a léguas dele, né? Estevão entrou em campo, deu logo uma dominada com a perna esquerda, aquietou a bola ali, ó, acalmou a bichinha, botou ela no chão, driblou outro, abriu o jogo. É outro nível de jogador. Então, assim, e com o Cole Palmer machucado, eu acho que faz muito sentido o Estevão ter mais e mais minutos, né? E João Pedro é um cara que, né, até agora o Chelsea não, nessa temporada não tem ninguém mais habilitado do que ele ali para a função, né? Então, fui assistir o jogo na expectativa de que veria esses dois em campo, não foi dessa vez, né? Só no finalzinho. E aí, quando eles entraram, o Benfica já estava na pressão para tentar empatar o jogo e eles não tiveram a oportunidade de fazer muita coisa. O Estevão até teve uma chance ainda, mas foi uma partida apagada dos dois, né? Então, passando aqui para os resultados seguintes aqui, né? Para a gente não se estender muito aqui na live. Eu estou vendo que a galera não está participando mais, né? Então, eu espero aí que a turma apareça. Quanto mais gente for aparecendo aqui, mais a gente vai continuando, né? Enquanto minha mulher não chega aí, para a gente jantar, eu vou continuando aqui, tá? Aí, ó, Rafa falou aqui do Real Madrid, né? Mbappé, isso explica tudo. Câncer de vestiário. Né? Assim, ele é um cara que algumas pessoas, né, veem ele dessa maneira. Eu não cravo com tanta certeza assim, mas independente dele ser tóxico ou não, né, eu acho que a própria chegada de uma estrela como esse cara, né, muda a dinâmica do vestiário e muda naturalmente a dinâmica do time também, né? Claro que vai existir uma cobrança para que ele receba mais as bolas, que ele, né, assuma mais esse protagonismo. E aí quem era o protagonista antes dele chegar vai terminar perdendo espaço também, né? Então, agora Mbappé tem essa coisa também, né? O cara entrega, né? O cara chega e entrega gols e grandes atuações, né? É o cara que eu considero particularmente, né? Por exemplo, eu falo isso muito com o meu amigo Vinícius, né? Pinco. E a bola de ouro, né? Esses prêmios anuais de melhor do mundo, beleza, é um prêmio anual que o vencedor é o melhor da temporada, né? Esse ano foi o Ousmane Dembélé, né? Já foram outros jogadores e tal. Mas para mim, há uns 3, 4 anos, o Mbappé é o jogador que, nas condições normais, ele é o melhor do mundo. E é o que mais impacta nas vitórias, o que mais entrega, né, em campo. Então, o Real Madrid está ainda vivendo essa fase de ajuste, né, com esse novo treinador, novos jogadores, uma nova filosofia de jogo. E, enfim, é uma situação ainda para acompanhar, né?